Deus, cumprimentando a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar nessa noite. Aleluia, Jesus. Está dando oportunidade para você, aleluia. Peço que a igreja fique de pé nessa noite. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Fico muito feliz de estar no momento ensinando a palavra do Senhor. Esse Deus é fiel, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 6. Glória a Deus. Esperar todos os irmãos acharem. Amém? Todos acharam? Amém. O título diz assim: Daniel na cova dos leões. Estaremos alguns versículos, logo após vamos assentar, orar primeiramente, assentar, e depois na continuidade da leitura da palavra do Senhor. Versículo 1: E pareceu bem ao Haddad constituir sobre o rei a 120 presidentes que estivessem sobre todo o rei, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o rei. Versículo 4: Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Versículo 5: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei, e disseram-lhe: Ó rei Dário, vive para sempre. Amém? Somente isso aí. Vamos estar orando ao Senhor e logo após dar continuidade da palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu te louvo, te agradeço, Pai, por esta palavra, Senhor. Mais uma vez eu te louvo, te agradeço, meu Deus, meu Pai, por esta oportunidade de estar aqui na tua casa, poder te servir, meu Deus, meu Pai, poder trazer a tua palavra, Senhor. Pai, que diminua eu, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha crescer, Pai, e que teu nome venha ser glorificado, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor venha trazer a revelação de tua palavra, Senhor, aquilo a qual necessitamos nessa noite, Senhor, aquilo a qual a tua igreja, Pai, necessita nesta noite, Senhor, a tua noiva, Senhor. Pai, cada dia mais nos capacita em tua presença, Senhor. Repreende, meu Deus, meu Pai, nessa hora, Senhor. Repreende, joga por terra, meu Deus, meu Pai, como Jesus, todos os impedimentos, Pai, tudo aquilo que tenta parar, Senhor, tua palavra em nossos corações ser guardada, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, nós vamos ouvir a tua palavra e guardar na tábua do nosso coração. Senhor, que o Senhor possa falar mais uma vez na tua igreja, Pai. Continuar a falar conosco, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. É o que eu te peço, Pai, desde já te louvo, te agradeço, Senhor. Pai, te peço, Senhor, vai me honrar, me honra em tua presença, para a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar e glorificar o Senhor com a palavra. Está continuando aqui no versículo 7. Todos os príncipes do rei, os presidentes, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem vir este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudado, conforme a lei dos médicos e dos persas, que senão pode revogar. Versículo 9: Por essa causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Versículo 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, orava. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de
joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também eles costumavam fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos médicos e dos persas, esse não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste entre antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por o salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos médicos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens treinam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Péssimo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, muito interessante essa passagem, a qual eu li. Fala sobre Daniel, fala sobre o servo do Senhor, a qual, pela palavra do Senhor, pela Bíblia, era um que era escravo naquele lugar onde estava, naquele reinado. Não escravo como os demais escravos eram, porque era trazido de outro lugar. Mas Daniel também era escravo, porém ficava ali acompanhando o rei, ficava próximo com a palavra do Senhor diz. Mas antes de chegar até aqui, a palavra do Senhor diz que quando eles foram trazidos da sua terra de Judá,
A Bíblia diz que Daniel colocou algo em seu coração. E a Bíblia diz também de 3 jovens, a qual a palavra do Senhor vai dizer que o nome foi mudado para Sadraque, Mesaque e Abednego. E interessante que Daniel colocou algo em seu coração desde o início. Lá no capítulo 1 diz que ele não se contaminaria, ele não se sujaria com as coisas a qual ele deveria aprender naquele lugar. Porque ele estava em outro tipo de cultura, outro tipo de povo, e ele tinha que aprender todas as coisas que agora eram ensinadas a ele. Por ele ser alguém considerado como alguém com bastante instrução, alguém diferente, eles foram trazidos e ficavam próximos do rei, e ia ser ensinado tudo aquilo que eles poderiam aprender, que vai estar do lado do rei como conselheiro, algo à parte, nesse sentido. A palavra do Senhor diz que depois ele colocou no seu coração que Deus o honrou, que ele foi fiel ao Senhor, falou: não vou me contaminar. Pela misericórdia de Deus, no capítulo 1, a partir do capítulo 1, a Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Misael, Azarias e o outro, vamos estar aí rapidinho. Aleluia, Jesus. Isso. Esses 3 jovens, qual foi mudado o nome? A gente conhece mais como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas tem os nomes mesmos deles. Esses 3 jovens foram trazidos juntamente com Daniel. A Bíblia diz que eles permaneceram fiel, eles acharam graça diante do Senhor, e eles foram honrados, e eles não precisaram participar das coisas, da comida, eles não se contaminaram dessa forma. A Bíblia diz que Deus honrou eles apareceram melhor do que os demais daquela cidade, daquele povo. Mas o que eu quero dizer com isso? Desde o início, Daniel estava honrando o Senhor, estava fiel a Deus, e ele voltou no seu coração e permaneceu fiel. Lá, você continuar lendo a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 1, 2 e seguir, a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz que entraram vários reis naquela época, quando Daniel estava ali cativo, estava ali preso. E a Bíblia diz que de acordo com os reis que vinham, Deus estava honrando os servos deles. Tanto é que alguns capítulos antes, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se curvar a uma estátua de ouro, por não se dobrar a outros deuses, ao Deus, no caso ao rei daquela época, a Bíblia diz que eles foram honrados por Deus porque eles foram lançados na cova do leão, foram lançados na caldeira de fogo. Aleluia, Jesus. Eles foram lançados ali, a Bíblia diz que eles não queimaram, mas o Senhor estava com eles ali. Mas o que me chama a atenção quando eu leio a palavra do Senhor, principalmente aqui em Daniel 6, que mudou o rei de um rei para o outro. E a Bíblia diz que todos os reis que passaram e que os tentaram algo com os servos do Senhor, aqueles que permaneceram fiel, a Bíblia diz que Deus honraram eles, mostraram para esse rei, para os reis a qual anteriormente, alguns versículos anteriores de Daniel 6, a Bíblia diz que Deus honrou eles e mostrou que ele era Deus verdadeiro. Mas o que me faz pensar é que a Bíblia não diz aqui que foram colocados para os demais reis que vinham depois dos demais, dos outros. A Bíblia não diz que contavam assim o que aconteceu antes, porque em um momento a palavra do Senhor diz que foram escritos livros e eles liam diante do rei. O que eu quero dizer, irmãos? Que um rei entrou depois de outro, Nabucodonosor, agora vem Dário e outros reis, mas ele não sabia da história do rei anterior, porque senão eles não tinham tentado mesmo os servos do Senhor, qual é Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Bíblia diz que Daniel, dessa vez, o rei Dário, no reinado de Dário, ele foi lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que ele foi levantado como um dos principais, dos prefeitos, alguém que estava mais próximo do rei. Versículo 1: e apareceu o rei Dário a constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. A Bíblia diz que Daniel era um. A Bíblia diz que desde a trajetória de Daniel ele foi honrado por Deus. Tinha algo diferente na vida de Daniel que fez ele crescer no reinado e que o livrou até chegar a esse momento ao qual nós vemos. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aleluia.
a palavra do Senhor diz aqui em Daniel 6, que ele tinha algo diferente, ele se distinguia dos demais, ele era diferente dos demais. E a Bíblia diz que ele tinha um espírito de Deus vivo, um espírito de Deus que fazia a diferença entre ele e os outros. Os outros também eram sábios, os outros também tinham bastante entendimento e bastante estudo, porém Daniel tinha algo que era diferente dos demais. Mas o que eu quero dizer? O que o Senhor trouxe ao meu coração? Continua lendo no versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu entre os príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Deus lhe separou, ele mostrou para todos que Daniel era diferente, porque o espírito com a palavra do Senhor diz, excelente, que havia em Daniel não era dele, e sim de Deus a qual Daniel servia. E a Bíblia diz que esse rei Dário pensava em constituir e fazer com que Daniel viesse a subificar nos nossos dias hoje, para a gente entender, fazer com que Daniel fosse maior no reino dele, estivesse mais próximo do reino dele. Glórias a Deus. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Era até aí. Quando eu meditei nessa palavra, a qual o Senhor trouxe no meu coração, a qual o Senhor me deu, eu perguntei para Deus, eu sempre oro em espírito mesmo, e pergunto ao Senhor o que o Senhor quer falar com a tua igreja. Porque, irmãos, a gente vê várias vezes sendo pregado várias palavras, mas Deus, mesmo que Ele repita a mesma palavra, às vezes não é a mesma coisa que Deus quer falar contigo. Deus quer falar algo diferente. Deus quer trazer somente uma palavra, talvez a mais pequena que seja, mas Deus quer trazer algo novo para nós. E aqui está a palavra. Ele era fiel, não se achava nele nenhum vício nem culpa. É isso a qual a palavra do Senhor diz, a qual Deus trouxe no meu coração, para a gente ser mais fiel a Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, principalmente de mim, porque quando a palavra vem primeiro para o pregador e depois para todos os irmãos da igreja. Deus ele quer que a gente venha ser mais fiel. Deus ele quer que onde nós venhamos passar, que o nome do Senhor venha ser glorificado através de nossas vidas. Se a gente for fiel, Deus ele faz isso. Deus ele vai honrar o nome dele e em nós. Não é a gente, Deus vai honrar o nome dele em nós. Não é a mim, Deus não vai me honrar, não vai me colocar no pedestal, mas o nome dele vai ser glorificado em minha vida, se eu for fiel. Então, versículo 5: então estes homens, disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não ao procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel já foi levantado aqui. E a Bíblia diz que 120, dentro dos 120, ele foi levantado como um dos 3 presidentes. Então, mais uma vez, ele foi diferenciado dos demais. De 120, 3 foi levantado como presidente. Dentre esses 3, Daniel, que era servo do Senhor, estava presente. E a Bíblia diz que o motivo de Daniel estar sendo levantado no reino de Dário é pelo Espírito excelente, qual a glória de Daniel, esse Deus que Daniel servia. A Bíblia diz que esse povo, esses presidentes, procuravam, prefeitos e presidentes, a qual a palavra do Senhor diz, procuravam ocasião contra Daniel. Imagino eu que quando Daniel foi levantado, até antes mesmo, estavam de olho para Daniel e olhavam e observavam Daniel a todo momento. O que Daniel vai errado? Vão procurar, porque nós temos que, de alguma forma, derrubar esse Daniel para que ele não venha crescer. A Bíblia diz algo interessante, que em alguns versículos no começo, que o rei Dário pensava em. Olha o que diz aqui. Apareceu bem a Dário constituir sobre o rei a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre estes 3, os quais príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia o Espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O rei pensava em constituir Daniel para ter todo o domínio do reino abaixo dele. Era ser o rei Dário e segundo Daniel. Interessante porque a Bíblia diz que aqueles outros foram levantados juntamente com Daniel, pensaram
a subir mais de cargo, digamos hoje, para nós. O que eu quero dizer, irmãos? Que ainda que onde você passe, tem pessoas observando ali. Onde você vai, qualquer lugar que você vai, tem pessoas te observando. E Deus ele tem te honrado, tem pessoas que vão olhar para você, e não somente pessoas, antes que alguém pense assim que eu estou falando dessa forma, mas também espíritos do mal, porque nós somos uma igreja espiritual. A gente sabe que as pessoas elas são usadas, o diabo usa essas pessoas para contra as nossas vidas. Então não é a pessoa em si, se o diabo ele não quer que a gente venha ser honrado por Deus, ele não quer que a gente venha crescer cada dia mais espiritualmente, e eles ficam observando e procurando algo contra as nossas vidas. E é por isso que a palavra do Senhor diz que a gente tem que ser fiel. É por isso que a palavra do Senhor diz que Daniel era fiel. Mas mesmo assim o mundo espiritual, não somente o carnal, estava de olho em Daniel e queria que Daniel fosse derrubado ali. A Bíblia diz que eles passavam, e a palavra não diz o tempo, mas eles estavam olhando para Daniel e procurando alguma coisa para acusar Daniel diante do rei, para que Daniel não se chegasse mais acima deles, porque eles mesmos, a Bíblia diz que ele se distinguia, foi diferenciado dos demais. Então todos observavam Daniel e percebiam que Daniel era diferente. Talvez tinha pessoas ali que eram sábios, porque tinha, mas Daniel era mais sábio ainda, porque Deus ele deu a sabedoria para Daniel. Tanto é, por isso que eu falei para os irmãos, que não diz, a Bíblia não diz que contava o que aconteceu com o rei anterior, porque se contasse, eu acredito que ninguém queria mexer com Daniel, ninguém ia querer fazer algo com Daniel. A Bíblia diz que Daniel, Deus deu um dom tremendo para Daniel, de revelação. Deus lhe revelou em muito tempo passado, Nadário, algo maravilhoso, por isso que Daniel pudesse ser honrado por Deus, chegasse mais acima, mais próximo do rei. Voltando aqui, irmãos, esses homens procuraram a ocasião contra Daniel para fazer com que o rei Dário viesse fazer algo, para que Daniel não viesse chegar a ser aquilo que estava no coração, aquilo que Dário não sabe em colocar Daniel, a posição a qual Deus queria que Daniel ficasse. Da mesma forma é conosco, irmãos. O diabo ele procura várias coisas para nos acusar diante de Deus, para que nós não venhamos crescer espiritualmente. E é necessário que eu e que você venha procurar cada dia mais, procurar ser fiel mais e mais ao Senhor. Talvez você olhe e diga assim, irmão, você não é fiel a Deus. Eu acredito, eu creio nisso. Porém, a gente tem que cada dia mais nos esforçar. E ver a misericórdia de Jesus, irmãos. Eu tenho me esforçado, ainda que fraco e falho que a gente é, mas ele tem que se esforçar mais e mais. É isso que Deus quer de mim e de você, que a gente venha se esforçar a ser mais e mais fiel na presença dele. Versículo 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram: ó rei, Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer o edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na mão dos leões. Estes príncipes, esses presidentes, todos aqueles que foram levantados, a Bíblia diz que era 120, se juntaram todos eles, menos Daniel. Procuraram, já que a gente não consegue fazer algo aqui no meio de Dário contra Daniel, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos mexer onde ele busca o Deus dele, vamos procurar fazer algo para que Daniel possa ser impedido de buscar o Deus dele. Aí ele não vai negar o Deus e a gente vai conseguir tomar o lugar de Daniel. A Bíblia diz que eles todos chegaram diante do rei e falaram com ele que pediram conselho, se juntaram todos eles. Porém, a Bíblia não diz que Daniel estava próximo. A Bíblia diz que só foram eles, não Daniel. Daniel não participou disso. Então chegaram com a mentira diante do rei para acusar Daniel. Ó, a gente se juntou, a gente tomou conselho, a gente viu que o melhor a fazer é a gente lançar o decreto para que ninguém possa buscar outro Deus ou pedir a alguém, mas somente a ti, verdade. E naquela época, irmãos, nós hoje não vivemos como rei, sendo governador, governando, hoje é presidente, hoje é Deus da gente aqui. Mas naquela época o rei precisava que ninguém podia pedir ajuda ou pedir algo ao rei, porque senão seria
tido como alguém que é traidor. Então, aqui eles colocaram esse decreto, foram diante do rei e falaram: rei, ninguém vai buscar outro Deus, somente o Deus dos sumérios e persas. Ninguém vai buscar e pedir outro rei, somente o Senhor. Vamos lançar esse decreto durante bastante tempo, eu acredito aqui. Então os príncipes e presidentes foram juntos e disseram: ó rei Dário, vive para sempre, discípulo servo. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitões, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, e qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles sabiam, irmãos, que Daniel iria continuar firme na fé. Eles sabiam que Daniel ia continuar a perseverar na oração, a qual a Bíblia vai dizer mais à frente que Daniel orava por 3 vezes ao dia. Aí é o momento que eles acharam e falaram: não, vamos pegar Daniel a isso, porque ele consumamente ele ora 3 vezes ao dia. Versículo 8: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos médicos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essas escrituras e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da volta de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, em situações assim, em situações da qual eu e você tem sido perseguido, em situações da qual tem tido dificuldade em minha e a sua vida, é natural que a gente não venha, vamos dizer assim, venha uma certa preocupação em nossas vidas, e é normal, a gente é ser humano. A Bíblia não diz que Daniel ficou preocupado ou que ele ficou temeroso, mas a Bíblia diz que Daniel costumava fazer oração durante 3 vezes ao dia, e Daniel foi lá para o seu quarto e começou a orar ao seu Deus. Muitas das vezes a gente passa dificuldades e situações em nossas vidas que a gente não faz o que Daniel fez. Em vez de a gente orar a Deus, em vez de a gente prostrar o joelho no chão, pela dificuldade a qual nós passamos, pela situação a qual nós temos passado, porque na nossa vida passa por dificuldades e perseguições, a gente muitas das vezes, a gente faz o quê? A gente murmura muitas das vezes. Eu falo isso também de mim mesmo. Às vezes eu falo no desespero, eu falo: meu Deus, e só depois eu vou orar. Só que a Bíblia diz que Daniel fez o contrário. Daniel ele foi lá para o seu quarto, como costumava fazer, e foi orar ao seu Deus. Então, versículo 11: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eles meio que armaram uma cilada ali para Daniel. E vamos esperar um momento na qual Daniel ele vai orar e nós todos vamos juntos, para não dizer que foi só um. Todos nós vamos juntos e vamos pegar Daniel orando e vamos acusá-lo diante do rei. Versículo 12: então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo nome que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 13: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrado, e até ao pôr do sol trabalhou por nos salvar. Eu entendo, irmãos, que o rei Dário gostava de Daniel. O rei Dário olhou para Daniel e percebeu que Daniel tinha algo diferente que os demais não tinham. E ele pensava em constituir Daniel alguém um cargo mais acima, alguém mais próximo, que comandasse todo o rei dele. Ele viu algo em Daniel. Ele viu, como a gente fala, ele viu coisas, como é que se diz, não falhas, não erros de Daniel, mas ele viu qualidade de Daniel para dominar todo o rei. E Deus, ele vê também na gente, irmãos, não falha, não erros, mas qualidade em nós para nos honrar, qualidade em nós para fazer com que nós venhamos crescer na presença
dele. Enquanto isso, o diabo, em contrapartida, ele está contra nós, contra a vontade de Deus nas nossas vidas. E ele procura todo dia acusar diante de Deus, procura todo dia a ocasião para que nós não venhamos crescer espiritualmente. As dificuldades vêm nas nossas vidas porque o diabo não tenta contra nossas vidas. E Deus ele permite que a dificuldade venha para que nós venhamos nos aproximar mais dele. É interessante porque a Bíblia diz que Daniel ele foi lançado na cova dos leões. O rei até tentou fazer alguma coisa, procurar um jeito para que Daniel não fosse lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Daniel ele foi lançado na cova dos leões. Versículo 13. Versículo 15, desculpa. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe ao rei, que é uma lei dos médicos dos pés, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Eu creio que a segunda notícia, mas que o rei, foram falar com o rei em determinado horário, e depois o rei ficou pensando, fazendo alguma coisa, procurando algo para fazer para livrar Daniel. Depois eles foram de novo ao rei, pressionando ao rei, Senhor, olha o rei, tem que cumprir esse edito ao qual o Senhor fez, porque não pode revogar. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões, e falando com o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. O rei também acreditava que Daniel ele poderia ser livrado, mas ele ficou temeroso no início de lançar Daniel lá. Foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, que o rei selou com o seu anel e com os seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum. Olha o que Deus faz, irmãos. Quando mesmo que alguém tente contra as nossas vidas, tem alguém que mesmo assim ora e jejua, ele crê que algo vai mudar, algo vai ser diferente. Vou estar lendo aqui por causa do horário, vou estar somente falando. A Bíblia diz que Daniel foi lançado, o rei passa a noite inteira, não pode trazer música e nada diante dele, ele jejua e ora em prol de Daniel. Ele jejua e estava ali pedindo a Deus para que não acontecesse nada com Daniel. E de manhã a Bíblia diz que ele foi lá, de uma voz triste, achando que já aconteceu algo com Daniel, porque aos nossos olhos, aos olhos humanos, era impossível que alguém saia da cova dos leões, ter a cova fechada e tendo vários leões famintos ali. E ele fala para Daniel: Daniel, será que teu Deus te livrou com a voz triste? E a Bíblia diz que Daniel ele fala ao rei: rei, vive eternamente, meu Deus me livrou e enviou o seu anjo para livrar. O que eu entendo até aí, irmãos, é que vai ter momentos em nossas vidas que Deus aí vai ter permitir a gente passar pela cova dos leões. Talvez para muitas pessoas, como tem sido pregado aqui, talvez para muitas pessoas você não vai conseguir passar dessa situação, dessa cova dos leões, porque aos olhos humanos é impossível para mim e para você ter uma saída. Mas o nosso Deus ele nem precisa dessa saída. Ele só precisa que a gente venha crer e fazer como Daniel ser fiel, porque ele viu o seu anjo. Ele viu o anjo dele para nos livrar. O anjo do Senhor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor é o corredor daqueles que entendem os livros. Então, ainda que a gente olhe, a situação seja impossível de sair, Deus envia o anjo, Deus envia providência, Deus ele faz um milagre em nossas vidas. A Bíblia diz que depois disso que Daniel sai da cova, nada aconteceu com Daniel. A Bíblia diz que todos aqueles povos, todos aqueles homens, tentaram contra a vida de Daniel para acusar, para fazer com que Daniel viesse cair. A Bíblia diz que eles todos foram lançados naquela cova. E antes mesmo, eles e suas famílias, antes mesmo de chegassem no chão, lá embaixo, os leões se devoraram todos eles. Mas o que eu entendo por isso, irmão? O Senhor fala conosco para a gente ser fiel. E quando eu digo isso, o Senhor me traz no coração sobre Pedro na prisão. Pedro, depois de ser perseguido pelos judeus por estar pregando a palavra do Senhor, a Bíblia diz que ele vai ser preso, o diabo é louco. A Bíblia diz que ele dorme e depois Deus envia o anjo dele para livrar Pedro. E a Bíblia diz que Pedro sai ali e ele mesmo não acredita no início. Só depois que ele sai e chega na rua, ele vê o anjo saindo, que ele viu que não era uma visão, mas sim que era real. Mas o que eu entendo com isso? Que se a gente permanecer firme, porque Daniel, desde o início dele, sendo cativo, ele está sendo perseguido, mas mesmo assim ele permaneceu fiel. Mesmo assim, aquilo que estava no coração dele, ele não mudou. Irmãos, a gente é
trabalho, seja fora, seja em qualquer lugar, seja dentro da igreja, se a gente permanece firme, Deus nos honra. Se a gente permanece firme, Deus envia o anjo dele para nos livrar. Se a gente permanece fiel ao Senhor, Ele nos honra. Aleluia, Jesus. Assim como foi com Daniel, Deus tem providência, irmãos. Sabe aqui rapidinho para os irmãos, somente citar para as douradas. Atos 3, a Bíblia diz que Pedro e Tiago, eles costumavam orar. Eles costumavam ficar ali, igual o Senhor disse para eles, para ser revestido de poder, precisavam ficar em Jerusalém. Eles ficavam, e a Bíblia diz que aconteceu em Atos 3. A Bíblia diz que estavam indo ali orar, Pedro e Tiago, e viu um moço sempre deixado ali no coxo para pedir esmola. E a Bíblia diz que ele sempre pedia esmola, ele costuma todos os dias fazer isso. A Bíblia diz que um dia pediu para Pedro e Tiago. A palavra do Senhor diz em Atos 3 que Pedro e Tiago olhou para ele e com os olhos falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E ele foi curado ali, e houve um milagre. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Deus, Ele faz milagre naquele que vive fiel a Ele. Você vai viver momentos diante da presença do Senhor, momentos maravilhosos da presença do Senhor. Você vai ver milagres da parte do Senhor e Deus usando a tua vida, mas se você permanecer fiel, Deus Ele vai usar, mas tem que permanecer fiel. Às vezes você vai ter que enfrentar a cova dos leões, ou talvez o caldeirão de fogo, como a Bíblia diz, mas você tem que permanecer fiel e firme. Aí Deus vai operar milagre através da sua vida. Você vai ter testemunhos para colocar no que Deus vai fazer, para que o nome dele, como disse no começo, venha a ser glorificado. Só que se a gente permanecer fiel, irmãos, eu creio nisso. No versículo 27 aqui de Daniel 6, 27 diz assim: Ele livre e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o Deus a qual eu e você servem, irmãos. Em 1 Pedro 4, 12 diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, mas ter também na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo vos sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, irmãos, se a gente permanecer fiel com a palavra do Senhor diz, aquele que permanecer fiel até o fim, ele vai ser salvo. Se nós permanecermos fiel na nossa caminhada, a salvação até chegar o dia, a qual nós vamos ser arrebatados, vai te encontrar o Senhor através da morte. Você vai ver coisas maravilhosas da parte de Deus. Não é somente a salvação que Deus vai te dar. Não é somente ser salvo, que isso é uma dádiva de Deus e é maravilhoso, e é o principal em nossas vidas, mas através da sua vida, para que o nome de Jesus venha ser glorificado. Ele vai operar milagres, você vai ter testemunho para contar do que Deus faz, o nome dele vai ser glorificado. Se você crê, se você permanecer fiel, Deus ele vai te honrar. Ainda que a dificuldade seja muito, porque a gente passa por dificuldades muitas, ainda que seja que você olhe como Pedro diz, coisa estranha parece por causa da provação que nós passamos, mas que o nome de Jesus venha ser glorificado. Se você está fiel diante do Senhor, se você sofre como um cristão verdadeiro diante de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado, você vai ser honrado por Deus. Ele vai operar milagre através da tua vida. E como eu disse no início, irmão, o diabo, não somente o diabo, mas as pessoas estão observando a nossa vida. Como hoje de manhã, a gente estava no centro de oração e o Senhor veio, ele costuma vir sempre, mas de manhã, às vezes, ele veio, estava meio organizado, mas ele disse algo interessante. Ele falou que essa casa de oração é diferente das demais, porque as demais casas de orações fazem o contrário do que esta faz. Normalmente, quando chega alguém que é um mendigo ou está autorizado, eles colocam para fora. E ele falou: vocês não, vocês são diferentes, vocês têm amor de verdade. Vocês vêm e abraçam a gente, não excluem a gente. Vocês vêm e acolhem a gente, isso é diferente desta igreja. Da mesma forma, eu olhando para a palavra do Senhor em Daniel 6, eu vejo que pela misericórdia de Jesus dessa casa de oração tem um Espírito excelente a qual tinha em Daniel. E o Espírito excelente é a presença do Senhor, é o Espírito Santo. Então nós devemos continuar da mesma forma, irmãos, sempre acolhendo pessoas que vêm, sempre com o mesmo amor e acolhendo as pessoas, ainda que muitas
com essa casa de oração, que faz o contrário das demais. Amém? Somente espero que todos entenderam a palavra do Senhor. Senhor, aleluia, Jesus. Vamos orar pelas orações, oração da terra, amém? Senhor Deus, meu Pai, te louvo e te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, Senhor, que eu venho mandar a cada um dos teus servos, Pai. Livrar de todo mal, Senhor, enviar teu anjo, Senhor, a casa, Senhor, dos teus servos. Na dificuldade, meu Deus, meu Pai, na luta a qual os teus servos têm passado, Senhor, venha fortalecer e dar graça, Senhor. Nos ajuda a cada dia mais a ser fiel em tua presença, Pai. Nos livra, Pai, não voltar ao nosso lado, meu Deus, meu Pai. Da mesma forma que vimos, meu Deus, meu Pai, que nós devemos voltar, Senhor. Guardado, Pai, coberto pelo teu sangue, Senhor. É o que eu te peço, desde já te louvo, te agradeço, meu Deus, meu Pai. Dá livramento para os teus servos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Só nos resta despedir bem alegre.